Fala minha galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e nessa videoaula vamos estudar um tópico bastante importante da geometria espacial, que é a esfera. Destaca ainda que essa videoaula é voltada para o ensino médio. Então você, meu aluno, você, minha aluna, que está estudando para a prova da escola, para o Enem, para o vestibular, você está no lugar certo. Diante disso, eu não vou demonstrar a fórmula da área da superfície esférica e também não vou demonstrar como é que calcula o volume da esfera. Vou apenas mostrar essas fórmulas para vocês e aplicar na resolução de questões, que é o que realmente interessa, né? Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Bem, pessoal, para começar aqui a historinha, eu vou definir para vocês o que é uma esfera. Uma esfera, né? Que possui um centro O e um raio R, é o conjunto de todos os pontos P do espaço cujas distâncias ao centro são iguais ou menores do que o raio R. Como assim, professor? Veja que eu marquei um ponto P aqui que fica onde? Na superfície esférica, fica na casca. Se eu calcular a distância entre esse ponto P e o centro O, essa distância vai ser igual ao raio. Então, esses pontos que ficam na superfície esférica definem o quê? A casca esférica, define a superfície esférica. E para você analisar toda a esfera, você tem que considerar esses pontos P, que fica na superfície esférica, e também tem que incluir os pontos P que fica aonde? No interior da esfera. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a distância do ponto P para o centro são iguais ou menores do que R. Repetindo, se eu colocar somente igual, eu estou me referindo à casca esférica. Se eu colocar iguais ou menores, eu estou me referindo a toda a esfera. Beleza? Mas isso é só um detalhezinho. O que interessa realmente é a gente memorizar essas fórmulas que eu vou mostrar para vocês. Como é que calcula a área da superfície esférica? A área da superfície esférica é dada por 4πr². Certo? E o volume da esfera é dado por 4/3 de πr à terceira. Então, o objetivo da aula é a gente memorizar essas fórmulas e aplicar na resolução de questões. Show de bola? Antes da gente resolver as questões, eu quero destacar para vocês o principal elemento aqui da esfera, que é o raio. Se você souber o raio da esfera, você consegue resolver qualquer questão substituindo essas fórmulas, ok? Então, vamos ver aqui algumas questões para a gente entender melhor esse assunto. Bem, a primeira questão já é uma questão interessante, uma questão bem clássica, né? Vamos dizer assim, que diz o seguinte, ó, uma esfera de raio 8 centímetros é seccionada por um plano distante 5 centímetros do seu centro. Calcule a área da secção obtida. Pessoal, é uma questão clássica que a gente tem que entender onde é que está o raio da esfera, onde é que está a distância do plano que secciona essa esfera. Primeira coisa, seccionar uma esfera é você cortar a esfera. Então, quando eu faço o corte na esfera, eu vou gerar o que a gente chama de secção, que é uma secção que plana. Uma secção plana, tá vendo? Ó? Veja que gerou o quê? Um círculo. Um círculo que eu estou destacando aqui, tá bom? Ok. E aí, quais são os elementos que eu tenho que destacar para resolver essa questão? Bem, eu tenho que destacar o seguinte, eu vou marcar o centro aqui da esfera, ok? Vou destacar o raio da esfera. O raio da esfera é a distância do centro para a casca da esfera. Estou destacando nesse ponto aqui, ó, que é o Rzão, que nesse caso foi dado, né, 8 centímetros. Então, destaquei aqui. Outro elemento que eu vou destacar, que foi dado na questão, é a distância entre o plano e o centro. Ou seja, a distância entre o plano e o centro é essa distância aqui, ó, que eu estou destacando para vocês de vermelho. Tá vendo? Então, essa distância que eu vou chamar de Dzinho, segundo a questão, é de 5 centímetros. Ok? Com essas informações, eu posso determinar o quê? O raio da secção, porque a secção é um círculo, como eu destaquei aqui de verde. E para você calcular a área da secção, você calcula a área de um círculo, que é πr². Veja que Rzão é o raio da esfera
E Rzinho que eu destaquei para vocês aqui é o raio da secção obtida por esse corte, ok? Então, a área da secção é você determinar a área de um círculo. Para a gente chegar aqui, a gente analisa esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Ou seja, utiliza o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 8, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos aqui, ó, é 5 ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Ora, 8 ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. Mais R quadrado. O 25, eu já passo para cá negativo, que é igual a R quadrado. 64 menos 25 dá 39. Então, eu tenho que R quadrado é igual a 39. Se você quiser descobrir o R, você faz a raiz de 39. Mas, na verdade, pela pergunta, como ele quer a área da secção, nem precisa determinar R. Só precisa saber quem é R ao quadrado. Por quê? Porque a área da secção é dada por πrzinho ao quadrado. Então, π vezes quem é Rzinho ao quadrado é 39. Então, a resposta, a área da secção nesse caso é 39 π centímetros quadrados. Beleza? E aí a gente já mata a primeira questão. Sem respirar, vamos para a segunda questão, né? Segunda questão diz assim, ó. Quantos litros de água pode conter um reservatório em formato esférico e com raio interno medindo 2 metros? Então, eu destaquei aqui o reservatório esférico e vou destacar também um raio, que é 2 metros. Eu só preciso saber do raio. Eu sabendo do raio da esfera, eu consigo resolver qualquer questão de esfera, porque ele está me pedindo o quê? Quantos litros de água? Quando eles falam na quantidade de água que cabe em um reservatório, ele quer saber o quê? O volume. E o volume da esfera é 4/3 de πr à terceira. Essa é a fórmula do volume. Aí é só substituir com o repor abraço. 4/3 de π vezes o raio, que é 2 à terceira. Olha só, 2 à terceira dá quanto? Dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Então, vai ficar 32 π sobre 3. Qual é a unidade de medida? Metros. No caso aqui, metros cúbicos. Beleza? Só que ele pediu para você calcular litros. Ora, a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, 32 sobre 3 vezes π. Π a gente sabe que pode aproximar para 3,14. E eu já vou multiplicar aqui por 1000. Por quê? Para transformar metros cúbicos em litros, você multiplica por 1000, certo? E aí eu faço essa conta. 32 vezes 3,14 vezes 1000 dividido por 3, você já encontra 33.000 litros, 493 litros. Isso daqui, ó, aproximadamente, certo? Esse valor que eu escrevi aqui é o resultado dessa conta. Você multiplica numerador com numerador e depois divide pelo 3, né? Para chegar em 33.493 litros aproximadamente. Beleza, pessoal? Então, resolvida a segunda questão, partiu a terceira questão. Terceira questão já é um pouquinho mais legal, inclusive é estilo Enem, né? Essa questão, eu nem gosto de colocar algo desse tipo aí. Vamos lá. Uma indústria recebeu uma encomenda para a confecção de 5.000 bolinhas de ping-pong. Beleza, 5.000 bolinhas, tá? O plástico usado na confecção das bolinhas custa R$ 5,00 o metro quadrado. Se o diâmetro de uma bolinha é 3 centímetros, qual é o custo mínimo da indústria? Custo mínimo da indústria com material para essa encomenda. Use 3,14 como aproximação de π. O custo mínimo é aquele custo que você não tem desperdício. Então, a gente vai trabalhar no limite, não levando em consideração o desperdício, que a gente tem que minimizar o custo. Para minimizar o custo, você tem que otimizar o plástico, tá? Então, a gente não pode ter desperdício, beleza? Bem, eu falei para vocês que o que é que a gente precisa saber do raio da esfera. Foi dado o raio? Não. Foi dado o quê? O diâmetro. Ora, o diâmetro dessa esfera é 3 centímetros. Só que a gente tem que saber que o diâmetro é isso aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio, certo?
Então, diâmetro é 2 vezes o raio, ou se você preferir, o raio é metade do diâmetro. Tranquilo? Então, o diâmetro é 3, que dividido por 2. Então, o raio é 3 sobre 2 centímetros. Professor, precisa dividir 3 dividido por 2, 1,5? Não precisa. Você pode trabalhar com fração. Inclusive, eu prefiro trabalhar com fração do que com número decimal. Certo? Se você quiser deixar 1,5, pode deixar também, sem problema. Olha, para a gente ver quanto é que a gente vai gastar para recobrir, né, essas bolinhas, eu tenho que calcular o quê? A área da superfície, porque o plástico vai ser usado para recobrir a bolinha, já que a bolinha é oca por dentro, né? Então só me interessa a parte o quê? A parte da superfície esférica. Então vou calcular a área. A área é o quê? 4πr². Então vamos fazer conta. 4 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. No caso, o raio é quanto? O raio é 3 sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. 4 vezes 3,14 vezes 3 ao quadrado vai dar 9, sobre 2 ao quadrado vai dar 4. Cancela esse 4 com esse 4, sobra 3,14 vezes 9. 3,14 vezes 9 vai dar 28,26 centímetros quadrados, tá bom? Só que isso aqui é para uma bolinha. Uma bolinha. Ele quer para 5.000 bolinhas. Então, veja só, para confeccionar uma bolinha apenas, ele vai gastar 28,26 centímetros quadrados. E para confeccionar 50.000 bolinhas, o que é que eu faço? Ora, basta multiplicar isso aqui por 5.000. Certo? Basta multiplicar isso aqui por 5.000. E aí, quando eu fizer essa multiplicação por 5.000, você vai encontrar 141.300 centímetros quadrados. Isso aqui é para confeccionar 5.000 bolinhas. Certo? E aí, para encontrar o valor, a gente vai ter que ter um pequeno cuidado. O valor é dado R$5 o metro quadrado. Metro quadrado. A informação que eu encontrei está em quê? Em centímetros quadrados. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer uma transformação. Que transformação vai ser essa? Transformar centímetros quadrados em metros quadrados. Para isso, vamos relembrar aqui aquela escalinha, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, tá ao quadrado, né? Decímetros, centímetros e milímetros, certo? Ao quadrado. Veja que eu quero transformar centímetros em metros quadrados. Para isso eu vou 2 casas para esquerda. Então eu vou dividir, seria por 100, só que como está ao quadrado, vai ser 100 ao quadrado. 100 ao quadrado vai dar 10.000. Então, para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, eu vou dividir por 10.000. Isso aqui é uma divisão, tá? Quando eu fizer essa divisão, olha só o que é que vai ter aqui. Ó. Vai ter 1.413 dividido por 100. Isso aqui vai dar 14,13 metros quadrados, né? Fazendo essa transformação, metros quadrados. E aí, o que é que acontece agora? Cada metro quadrado custa R$5. Então, para você encontrar a quantia gasta, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar R$5 e multiplicar pela quantidade de plástico gasto, ou seja, 14,13 metros quadrados. Então, isso aqui vai dar quanto? Quando você fizer a continha aí, vai dar R$70,65. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta. Questão 3 é uma questão já bacana, estilo Enem. Vamos finalizar com nossa última questão, que vai ser a questão número 4, que diz o seguinte, ó: a superfície de uma bolha de sabão tem um formato esférico, tem 36 π centímetros quadrados de área. Qual é o volume de ar contido nessa bolha? Né? Lembrando que eu tenho que saber quem é o raio. Se eu souber o raio, mata as questões. Então, não sei quem é o raio, porém foi dada essa informação, que a área é dada por 36 π.
Só que a área, a fórmula, é dada por 4πr², que é igual a 36π. Ora, r² vai ser igual a 36π. Esse 4π que está multiplicando passa dividindo. 36π dividido por 4π vai dar quanto? Vai dar 9. Tá, a potência passa a raiz. Raiz de 9 vai ser igual a 3. Então, 3 centímetros vai ser o raio. Consequentemente, posso descobrir o volume pela fórmula 4/3 de πr ao cubo. Então, vamos fazer contas. O R é 3 ao cubo. Vamos fazer conta. 4π vezes 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, 36 vezes 4, aliás, cadê a resposta? 9 vezes 4 vai dar 36π centímetros cúbicos. E olha que bacana, numa esfera que tem 3 centímetros de raio, o volume e a área é numericamente igual. Numericamente iguais. Por que isso acontece? Vou deixar para você pensar, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aulas, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!